Seguindo então as informações do questionário, a próxima etapa é conhecer então os medicamentos que o paciente faz uso, né? Essa etapa é muito importante, que nós não façamos nenhuma intervenção. A gente vai primeiro conhecer o que o paciente entende sobre o seu tratamento, para depois fazer as intervenções. Então, nesse momento, é bem adequado que a gente não eduque o paciente. Independente do que ele disser, você vai ter o tempo para educar, intervir nesse paciente depois, né? Então, isso é muito importante para deixar claro, não fazer nenhuma intervenção agora. Outra coisa muito importante desta etapa, como você vai ter que escrever o que o paciente diz, você não pode corrigir o que o paciente diz. Então, a primeira pergunta ali, que é em relação aos medicamentos que o paciente utiliza, ele vai falar nome errado. Você vai ter que anotar conforme o dito pelo paciente. E às vezes o paciente pode querer te mostrar, mas a receita está aqui. A gente tem que coletar a informação do paciente. Então fala assim, olha, seu Zé, o senhor trouxe a receita, mas eu queria saber do senhor. Quais são os medicamentos que o senhor toma? Então, a gente quer saber o que o paciente entende. O paciente pode colar da receita? Pode colar. Agora, nós não podemos transcrever a receita nessa etapa, porque o objetivo é avaliar o conhecimento do paciente, né? Se a gente transcrever a receita, a gente não está avaliando o conhecimento do paciente. Então, para a gente começar essa parte, nós vamos explicar isso para o paciente. Olha, quero conhecer um pouquinho dos medicamentos que o senhor toma, né? Às vezes o paciente pode estar levando a receita, os medicamentos, não tem problema. Mas você vai perguntar isso direto para o paciente e ver como é que ele vai se reagir, o que ele vai responder. Então, a primeira pergunta são quais os medicamentos que o paciente usa. Você vai escrever conforme ele disser o nome do jeito que ele colocou. Ah, esse é o da pressão, escreve da pressão. Ah, esse aí é o Capopril, o nome do jeito que ele colocou. Depois você vai perguntar a dose. Qual que é a dose desse medicamento? Às vezes esse termo é meio confuso. Aqui, gente, vocês podem usar os termos vulgares aí dos locais que vocês trabalham. Não é para usar termo técnico. Então, se você vê que uma palavra vai explicar melhor aquilo que a gente está querendo, usa a palavra. Por exemplo, na minha realidade, eu pergunto, qual que é as miligramas desse medicamento que o senhor toma? Esse Capopril que o senhor toma é de quantas miligramas? Então, para a gente entender se o paciente compreende a dose. Depois, a gente vai querer saber a frequência, na posologia. Como é que ele toma por dia? Quantos por dia? 1 por dia, 2 por dia? É de 12 em 12, é de 8 em 8? Sempre colocando barras, né? Vamos supor que o paciente toma lá o Captopril, 25 miligramas, 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos de noite. Então, a gente vai anotar na posologia 2, que é o número de comprimidos tomados à manhã, 0, que é o número de comprimidos tomados durante a tarde, e 2, que é o número tomado durante a noite. Se o paciente utiliza 4 vezes por dia, a gente pode botar, por exemplo, um comprimido de 6 em 6 horas. 1/1/1/1. Não tem problema. Às vezes, o paciente também vai relatar medicamentos que ele usa de vez em quando, né? Um medicamento para dor de cabeça, para dor de barriga. Então, você vai perguntar qual a dose ele utiliza e para quê. Então, 1C dor, 1C dor de cabeça, 1C azia, 5 ml C tosse. Então, os medicamentos de uso condicional, às vezes você vai anotar assim, e os contínuos vai anotar sempre com as barras, mostrando a quantidade de comprimidos que ele utiliza, ou de jatos, se for o caso de uma bombinha. A próxima etapa é compreender como o paciente utiliza esses medicamentos. Se for medicamento de via oral, você pode perguntar como é que o senhor utiliza esses medicamentos. Ele vai ficar meio confuso, né? Você pode falar, você usa com água, você toma no jejum, para a gente poder compreender o processo de utilização. Às vezes a pessoa pode engolir seco, sem utilizar nenhum líquido, ela pode misturar com comida, ela pode triturar. Então a gente vai registrar todas essas formas como ele utiliza. Me explica como é que você utiliza esses medicamentos aí. Para formas farmacêuticas complexas, né, bombinha, insulina, colírio, creme vaginal, esses medicamentos que exigem uma certa técnica, habilidade e manuseio do medicamento, mais apurada que a tomada de medicamentos por via oral, é melhor a gente perguntar, me descreve como que o senhor usa, para a gente poder compreender como que ele usa aquela bombinha ou aquela insulina para a gente poder fazer a nossa avaliação. Nesses casos, pode colocar usa correto ou usa incorreto.
O último item, então, é o item da indicação, que é para a gente saber para que o paciente utiliza aquilo ali na cabeça dele. Então, deixa eu perguntar, para que o senhor utiliza esse medicamento? Ou para que serve? Ou para que o médico passou esse medicamento para o senhor? Né? O paciente vai dizer a indicação, ou não vai dizer, não vai saber. Caso ele não saiba algumas dessas respostas aí, a gente não vai forçar. Vocês vão só colocar um traço naquela resposta que ele não soube responder. Mas, lembrando, se ele respondeu errado, respondeu confuso, você vai anotar tudo do jeito que ele falou e vai intervir somente no final, ok?